Neste bloco 7, né, dando continuidade ao nosso exercício de revisão, então vai lá. Ó. Como é que ocorre então uma síntese de proteína? Vai seguir esse texto modulado aí para vocês. Ó. Tenta completar os espaços. Trio de bases do RNA mensageiro. Essa tabela é conhecida como base do código genético e ela é de caráter que ela é reconhecida em todos os seres vivos, né, que de organização de base com as bases nitrogenadas, então é de código genético universal. O mecanismo de tradução, né, que acontece no citoplasma, funciona da seguinte maneira. Cada grupo de 3 bases, que é a base nitrogenadas, que estão presentes na molécula de RNA, corresponde a uma codificação de um aminoácido. Essas 3 bases do RNA mensageiro é chamada de códon, que serão interpretadas pelo RNA transportador, que transporta o aminoácido específico, e essa leitura que ele faz é chamada de anticódon. Tá? Isso é importantíssimo você dominar esse efeito dessa linguagem técnica que se dá com relação à interpretação da síntese de proteína. Ok? Então tá lá. Ó. Se você observar bem a tabela, que é essa tabela aqui, ó, que é um outro modelo, né, que essa tabela aqui é circular, que aquela é quadradinha e agora essa aqui é circular. Se você observar bem a tabela do código genético universal, verá que existe sequência de bases nitrogenadas que não codificam nenhum aminoácido. Aqui, ó. É a chamada sequência stop, ou seja, a sequência chique disso aqui é chamada sequência de parada, porque o próprio RNA mensageiro orienta o ribossômico a falar assim, não moço, acabou a mensagem, você tem que produzir a proteína até aqui. É o chique da montagem, é o chamado fim da mensagem. Tá? E essas sequências estão representadas aqui, ó, pelas letras, né, do que estão estabelecidas aqui. Ó, na primeira leitura, segunda leitura e terceira leitura, que é o amarelinho. Tá? Dessa questão aqui. Ó. Você tem esse primeiro campo, que é a primeira leitura, esse segundo campo, que é a segunda leitura, e o amarelinho intenso maior aqui, que é a terceira leitura. Então vejamos quais seriam, então. Seria o UAA, está aqui. Ó. Seria o U, está aqui, primeira leitura. Segunda leitura é esse, é o A, U, A. E depois eu tenho o A, é o outro A aqui. Então é a leitura de stop, é a leitura de parada, como eu falei com vocês. Ó. O segundo modelo é o UAG. Eu tenho o campo U, primeira leitura, segunda leitura, terceira leitura. Primeira leitura é U, segunda leitura é A, terceira leitura é G. U, A, G também representa parada, stop. E depois a terceira leitura, que vai estar aqui no stop, aqui, ó. Aí você já sabe a leitura qual que é, ó. Primeira leitura, segunda leitura, terceira leitura. Então o código vai ser U, G, A. Vai aparecer lá, ó. U, G, A. Os cientistas descobriram que essas sequências marcam o fim, né, ou a paralisação na fabricação de uma determinada molécula de proteína dentro da célula. Assim como descobriram que a sequência AUG, que determina o aminoácido. Então, vamos ver, AUG. A está aqui, U está aqui e G está aqui. Ó. AUG é metionina. Determina um aminoácido chamado metionina, marca o início da fabricação da molécula proteica em todas as proteínas do corpo humano. As pessoas vão lembrar do meu nome, é Márcio Augusto, AUG, nhenhê. Estou na sequência genética de todo mundo aí. Como início do primeiro aminoácido que entra na composição de todas as proteínas do corpo humano. Muito chique isso aí. Nunca mais vocês vão me esquecer. Viu? Então vamos lá. Ó. O RNA transportador é constituído de 75 a 85 nucleotídeos. Nessa composição dele aqui, ó, tem 75 a 85 nucleotídeos. Dispostos linearmente e que sofrem contorções, tá vendo? No primeiro princípio ele faz um aspecto que é linear, depois ele contorce e toma o aspecto de um trevo. Tá? Sofre algumas regiões com bases emparelhadas e outras com bases livres, onde essas últimas formam curvas. Essas curvas derivam de uma estrutura secundária que lembra um trevo, modelo bidimensional, com 3 alças que depois torna-se a forma tridimensional dobrando na forma de um L. Tá? Esse efeito, isso aqui dobra e forma um aspecto de um L. Interessante essa organização espacial desse bichinho aí. Então tá lá, ó. O primeiro elemento que vai se destacar em relação ao que está destacado em letras aí, ó, do que é colocado, é bom lembrar que o RNA transportador necessita da participação de enzimas. Todo o processo metabólico tem a participação de enzimas, que são específicas e que são responsáveis pelo encaixe perfeito no aminoácido. Com o RNA transportador, que possui uma codificação própria para identificar cada tipo de aminoácido. Então, essa junção do RNA transportador com o aminoácido precisa da participação de uma enzima. Tá?
de polimerização aí, que é uma curiosidade do sistema. Então aí na sigla você tem aminoácido, o FTI é a chamada fita de RNA transportador, e aqui é o anticódon, aqui embaixo é apresentado para vocês. Ó. Tá? Na organização do RNA transportador ou de transferência. Okay? Segundo o código, né, presente no RNA transportador acima, qual é o aminoácido que ele está transportando? Então, dentro desse efeito aqui de AAU, que esse é o código dele, de leitura, você vai ter que, então, fazer um treinamento. Então, para esse feito aqui, AAU, é o anticódon. Para você ler a leitura dele na tabela, né, do que é representado, que passa a ser o códon, porque essa tabela aqui é a tabela referenciada no códon, não é a tabela referenciada no anticódon. Cuidado com isso, tá? A leitura aqui é baseada no RNA mensageiro, então é no códon. Então, você tem que fazer a leitura. A é lido para U, A faz a leitura com U e uracila faz a leitura com A. Então a sequência é U-U-A. Você vem aqui no quadrante, ó, primeira leitura, segunda leitura, terceira leitura. U-U-A, lê-se leucina. Tá lá, U, primeira leitura, U, segunda leitura e depois a leitura de A, lá em cima, que é a terceira leitura, e vai destacar então o aminoácido chamado leucina. Ok? Então eu consegui, me deu a competência de você conseguir entender como se faz o efeito das leituras, né, para cada um desses. Lembra que se você colocar essa leitura direta aqui, A-A-U, e você começar aqui a ler aqui A, depois A e depois U, você vai achar asparagina que não tem nada a ver com o que está sendo processado. Porque essa tabela aqui não está baseada em cima do RNA transportador, mas em cima do RNA mensageiro. Então você tem que fazer a leitura em códon, que essa leitura aqui é anticódon. Cuidado com isso. Tá lá, leucina. Vamos ver esse outro caso aí, ó. Faça a leitura abaixo da montagem de um trecho da molécula de proteína que você tem feito lá. Isso é uma fita de programação que é realmente interessante vocês observarem aí. O primeiro elemento da primeira fita, né? Eu tenho ATT e lá em cima eu tenho que essa fita ele me dá a dica aqui, ó. É AAT. Então se eu tenho timina nessa fita, a leitura tem que ser feita com DNA, que essa programação é para o DNA. Se eu tenho timina, essa fita é DNA. A fita 2 também é de DNA, só que é chamada as fitas que são complementares. Ó. Timina lê adenina, adenina lê timina, adenina lê timina. Tá? Daqui para baixo, deve ser leitura então que ele vai fazer em contato, que essa fita 3 está fazendo leitura deste elemento, portanto, deve ser o efeito do RNA mensageiro, tá? Do que é estabelecido aí para a gente aí. Então vamos lá. Ó. Repara que aqui está chamando a atenção para você. Ó. A fita 1 tem timina, então ele é a base de DNA. É um ácido desoxirribonucleico. A fita 2 também tem timina, então, portanto, ele é um ácido desoxirribonucleico também, na sua organização, para não ter problema. A fita 3, portanto, ela vai ser efeito de contato com a fita 2, que deve se tratar de um ácido ribonucleico, tá? Que é leitura. Né? Aí ele estabelece como efeito, vai se comportar como códon, portanto, a fita 3 é um RNA, que a gente chama de RNA mensageiro, ok? E a fita 4 é um anticódon, porque ele faz a contraleitura. E aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, vai me fazer a leitura dos aminoácidos que eles vão transportar. Que a gente tem que se fazer necessidade do uso da tabela, né, de consulta, porque você não vai ser doido de memorizar aquilo. Ok? Então, olha lá. Ó. Fechando então os assuntos aqui. Então, daqui, ó, ATT lido em RNA mensageiro fica A lido com U, T lido com A e T lido com A, conforme está aquele pareamento que a gente viu de DNA para RNA. E finalmente o anticódon vai ser assim, ó. U é lido com A é lido com U e A é lido com U. Tá? Aí faz a leitura do anticódon. Agora a gente tem que usar a tabela que a gente viu, né, para verificar que tipo de anticódon, que tipo de aminoácido é esse que sai aqui com a leitura U-A. Consulta na tabela. Aí é incumbente vocês voltar lá depois e decodificar isso aqui. Depois aqui eu tenho a CG, você vai ter a leitura complementar, que é de adenina com timina, citosina com guanina e guanina com citosina. Fiz a leitura do 2. Agora eu vou passar essa leitura para o RNA mensageiro. Repare que no lugar da timina vai ser pareado com adenina, guanina com citosina e citosina com guanina. Aqui tem um erro, tá? Para poder corrigir aqui. E aqui você tem adenina com uracila, você tem citosina com guanina, tá? E depois aqui guanina com citosina.
Ok? Tem que trocar essas letrinhas aqui que está errada essa posição aqui. Ó. Tem um errozinho aqui. Lá em cima, eu tenho que fazer a leitura contrária. Eu tenho que partir do RNA transportador e chegar até lá em cima. Então, eu passo da parte do anticódon até chegar na fita 1 do DNA. O GG vai ser lido ACC. A com U, o G com C, G com C. Então, vou fazer a leitura agora do RNA mensageiro para o DNA. A programação vai ser essa. No lugar de A, vai surgir T aqui. Ó. Vai ter TGG e lá em cima vai ser ACC. Tá? Os efeitos complementares. Daqui eu vou fazer desse sentido. Ó. AAT vai ser TTA. TTA vai ser, leitura de timino, vai ser adenina aqui. Vai ser adenina, adenina e uracila. AAU. E finalmente, no RNA transportador, vai ser A com U e U com A. Vai ser UUA. Tá? Essas seriam as leituras, então. Com a correção daqui, viu, gente? Ó. Aqui tem que ser G com C e C com G. Então, usando a tabela, né, se a gente seguir na tabela aqui, ó, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho que fazer a leitura desse material da leucina baseada no RNA do códon, né, que é esse material lido no códon. Então, você tem o AC, o que vai acontecer aí para vocês aí? Ó? O AC ele vai ser a tirosina, porque vai ser o AC, então é tirosina, que é o aminoácido que vai surgir aqui, o número 1 aqui embaixo. AGC, eu vejo aqui A, depois é G e depois é C, então vai ser serina. A leitura é ACC, primeira, segunda, terceira leitura, então vai lá. A, C, C, vai ser treonina, ok? E finalmente AAU, AAU, vai ser asparagina. Pronto, terminei o exercício que está feito aí, ó. Um RNA mensageiro com 1.200 bases nitrogenadas originará um polipeptídeo com no máximo o quê? 1.200 bases nitrogenadas, para originar um polipeptídeo, eu tenho que pegar 1.200 e dividir por 3, porque cada códon, né, ele é constituído por 3 bases nitrogenadas e lê um aminoácido. 1.200 dividido por 3 vai me dar 400. Tá? Então a resposta certa é 400 aminoácidos. Morreu o problema aí. Belezura? Faz esse exercício de novo para vocês verem se vocês pegaram a cancha dele, que ele é muito legal de fazer, para vocês terem um treinamento de leitura, né? A competência de vocês é de decifrar o código genético aí. Daqui a pouquinho eu volto.